Shalom, shalom para você que já chegou, já está aí do outro lado. Seja muito bem-vindo no nosso encontro para falarmos acerca das grandes, poderosas e maravilhosas obras do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Deus bondoso, Deus único, Deus verdadeiro. Excelso és tu, Senhor, soberano sobre todas as coisas. Muito obrigada, Pai, por esse tempo reservado a ti, porque sozinhos nada podemos fazer, mas quando estamos com o Senhor, Pai, tudo podemos. Por isso estamos aqui, reunidos para falar acerca das tuas grandes obras, obras a nosso respeito, obras em todo o universo, obras de vida, porque tu és um Deus de vida. Muito obrigada por cada vida, Pai, que entrou aqui, cada um que vai estar conosco nesse momento ou depois, que seja poderosa a ação do teu Espírito sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de nós começarmos, dê o seu like, inscreva-se no canal se você não é inscrito, compartilhe esse link e comente, para que essa palavra vá a muito mais pessoas. Amém? Hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6, dos versículos 22 e 23. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 26. E diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Senhor, abençoe a leitura da tua palavra. Traga revelação ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse texto é um texto bem pequenininho e que ele tem muitas coisas aqui dentro, coisas muito profundas. Primeiro, nós vamos ver o que são os olhos, olhos físicos. Os olhos são um órgão que é responsável por ver, por permitir, ele é que permite você perceber a luz. Sem os olhos, nós não temos percepção de luz, né? E transformar essa luz em impulsos que vão para o nosso cérebro e vão decodificar imagens. Então, os olhos, eles são um órgão que nos permite ver e perceber toda a luz ao nosso redor. E quando nós percebemos essa luz, mandamos um código, uma percepção, um envio para o nosso cérebro, então nosso cérebro vai decodificar as imagens que nós vamos ver. E isso vai entrar por esses olhos e vai à nossa mente. Amém? E o que é visão? O que é ver? Ver é conhecer, escolher, ponderar, encontrar, reconhecer e presenciar. A visão fala de coisas físicas, o que nós vemos, trazemos para o nosso cérebro, decodificar, então há um reconhecimento de imagem, ou ação, ou um filme, ou qualquer coisa, e o ato de ver, além das coisas físicas, fala também de um discernimento que nós temos, somos capazes, porque somos seres inteligentes. Fomos formados à imagem e semelhança do nosso Deus. Então, a visão nos dá a percepção de conhecer coisas, de perceber o que está ao nosso redor. E, às vezes, quando falamos assim, aos olhos naturais eu não vi nada, mas percebi alguma coisa. Os nossos olhos são capazes de captar, de reconhecer e de escolher. Essa palavra escolher traz para nós o entendimento de percepção. E isso é muito importante para nós. Então, os nossos olhos, na verdade, eles nos diz, os olhos são como uma lâmpada que revelam a qualidade do interior. Olha que coisa profunda.
Os nossos olhos, ao olhar, ao perceber as coisas, eles vão revelar, pela minha escolha, pelo meu discernimento, a minha qualidade interior. O que isso traz para nós? Nós temos uma escolha. Ou olhamos para o alto, ou olhamos para baixo. Quando nós escolhemos só olhar para baixo, para as coisas naturais, as coisas que no mundo há, nós vamos almejar isso tudo. Por quê? Porque quando a imagem entra nos nossos olhos e é decodificado e manda mensagem para o cérebro, há em nós a mente onde são construídos pensamentos, são construídos formas a partir daquilo que vemos. Então, esses pensamentos construídos vão ao nosso cérebro, que manda resposta, manda ações para o nosso corpo. E nós agimos segundo a construção do nosso pensamento. Então, os olhos é a entrada. Tem um ditado popular que diz que os olhos são a janela da alma. Isso é um dito popular. Mas se nós pararmos para observar, os olhos, que são a lâmpada, revelam o nosso interior. Então, quando os antigos dizem que é a janela da alma, é porque nós podemos perceber, podemos construir em nós o que nós olhamos no natural, nos faz construir pensamentos, bons ou ruins. Você imagina uma pessoa que só tem diante dos seus olhos notícias ruins, visões ruins, só. A construção do pensamento dela vai ser de terror, de medo, de angústia, né? A alma vai estar exposta, o interior vai estar exposto dessa forma. Mas quando os olhos naturais são capazes de contemplar a beleza, de contemplar a criação, de ver nas pessoas o melhor, então a construção do pensamento vai nos fazer observar e pensar coisas diferentes. Né? E podendo viver uma vida mais leve, sem pensamentos de violência, sem pensamentos angustiantes. Então, a alma vai estar de outra forma. Isso são os olhos naturais. O que olhamos além do natural nos faz construir as saídas do coração. Então, esses olhos são o nosso discernimento. E aí eu quero colocar aqui a parábola dos trabalhadores da vinha. Foram recrutados trabalhadores, então o salário era tal, 1.000. Então, primeiro chegou, foi trabalhar, o salário era 1.000. O segundo chegou meia hora depois, o segundo um tempo depois, e teve um que chegou na última hora. E na hora de receber o salário, o Senhor, então, deu o salário que ele disse que daria para cada um. Aquele que trabalhou o dia todo, o olhar dele foi de revolta e de querer comandar o dinheiro daquele senhor. E falou, eu trabalhei o dia todo e esse aí que chegou uma hora vai receber o mesmo que eu? Mas o Senhor disse que o salário era aquele. Ele não disse quanto tempo, ele disse, foi recrutando. O que isso mostra para nós? O trabalhador da última hora, tão importante quanto aquele que chegou primeiro. Porque recebeu a mesma coisa e ficou submisso às ordens daquele senhor no tempo que ele teve. Mas o olhar daquele trabalhador foi de inveja, foi de revolta. Então, isso traz para ele uma questão da alma, de angústia, de revolta, de raiva. Então, os olhos, quando olhamos além do natural, nos faz construir saídas do coração. Assim como os olhos naturais nos fazem construir pensamentos que vão resultar nas nossas ações, quando conseguimos olhar além do natural, quando conseguimos ver além do que estamos vendo no natural, percebemos. Olha que na descrição do que é visão, do que é ver, estar perceber, estar ponderar, estar encontrar. Isso nos traz a ideia de que nós podemos, além do natural, perceber, encontrar coisas,
ponderar, ter equilíbrio e trazer para nós visões claras, porque nós precisamos ter visão clara, não podemos ter trevas, para poder ver o que Deus está fazendo. Então, quando nós conseguimos ver além desse natural, em nosso coração é construído coisas. Por isso diz que os olhos são a lâmpada e os olhos são a janela da alma. Por quê? Porque quando olhamos só o natural, se nós olharmos para o mundo hoje, nós vamos ver guerras, rumores de guerras, violências, sequestros, estupros, abandonos, assassinatos, destruições, queimadas, acidentes. São as notícias que recebemos. São o que os nossos olhos encontram quando vamos olhando para baixo. Mas quando nos dispomos a olhar para o alto, nós olhamos além do natural. E vamos ver que, apesar de todas essas coisas, Deus age. Deus age. E vamos encontrar no meio de uma multidão pessoas que estão fazendo outras coisas. Então, nós vamos nos encher de outras notícias, outras visões. A visão de Deus, que é vida. Então, nosso interior será revelado outra coisa. Quando nós pensamos em olhos, nós também nos lembramos de Samuel, o profeta Samuel. O profeta Samuel, Deus mandou ele ir à casa de Jessé para ungir o rei. Chega Samuel na casa para ungir o rei. Então chama o primeiro filho, alto, bonito, forte, um guerreiro. Samuel, é esse. E aí Deus chama e fala, não é esse, Samuel. Eu não vejo como vê o homem. E assim foi com o segundo, com o terceiro, com o quarto, e foi passando, e foi passando. Quando acabou que Deus continuou falando com ele, eu não vejo como vê o homem, Samuel então olha e fala assim, mas acabaram-se os seus filhos? Não tem mais nenhum? Aí se lembraram de Davi. Não tem um novinho, está lá no meio das ovelhas, mas esse... Aí Samuel fala, então não se come enquanto este não vier. Quando Davi chega, Deus então mostra para Samuel que era ele, o improvável, o menos capacitado, porque o olhar de Deus foi para a pessoa de Davi. Depois Deus vai falar de Davi como homem segundo o coração dele, porque em Davi estava construindo no coração a adoração. Davi olhava para o alto, Davi não via as dificuldades, ele cuidava das ovelhas. Quando vinha o lobo, Davi só sabia que Deus era Deus, então ele matava. Quando vinha o urso, então ele matava. Quando vinha leão, então ele matava e protegia as ovelhas, porque o olhar de Davi estava além do natural. E ele olhava para o alto, e o seu coração se enchia de louvores. E o coração de Davi, então, era segundo o coração de Deus, por causa da percepção, por causa do discernimento, por causa do conhecimento de Deus. Então, nós estamos sujeitos ao olhar natural. Nós somos seres humanos, vivemos nessa terra, nesse mundo, e Jesus, quando orou, falou para o Pai, não peço que os tire do mundo, mas que livre-os do mal. Então, nós estamos aqui sujeitos às coisas daqui. Vamos olhar e saber das guerras, precisamos saber o que está acontecendo. Mas a nossa visão, além do natural, vai estar posto em Cristo Jesus, que nos salvou e nos libertou e que tem uma obra em nossa vida. Então, nossos olhos vão contemplar a beleza de Deus e o nosso coração vai ser fortalecido e construído em nosso coração coisas que vamos poder levar para um mundo decaído, que é o amor do nosso Deus. E os nossos olhos naturais, por causa do discernimento, porque eu posso escolher o que eu vou ver, porque eu posso conhecer,
Porque eu posso ter uma percepção e eu posso encontrar outras coisas. Isso está no dicionário. Então, eu vou escolher ver até nos meus olhos naturais aquilo que vão fazer da construção do meu pensamento ações segundo o querer do meu Deus. Segundo o querer do meu Deus, porque eu vou querer dar testemunho de Cristo por onde eu for, mas para isso, os meus olhos têm que ver coisas que vão então influenciar, revelar a minha vida interior, e por onde eu andar, eu vou ser luz, porque os meus olhos estão postos na luz do mundo, que é Jesus Cristo. Então, mesmo homem, mesmo ser humano, mesmo de carne que não se converte, eu tenho um órgão capaz de reconhecer a luz, tanto natural quanto a sobrenatural de Deus. E eu posso escolher, discernir o que eu vou ver. E então encher o meu interior de luz e ser iluminado, porque os olhos são a lâmpada do corpo. Se eles forem bons, todo o seu corpo será luminoso. E a Bíblia diz que por onde nós formos, nós seremos luz. Nós levamos a paz que excede todo o entendimento. Nós levamos o amor de Jesus. Nós levamos palavra, semente que vai frutificar, libertação, cura. Então, os olhos são um órgão poderoso que nós precisamos escolher, discernir e ter olhos bons para termos um interior todo iluminado. Nós precisamos escolher. Nós estamos num tempo onde tudo se acumula no natural. Tudo está se acumulando num final. Veio tudo lá de trás, desde a fundação do mundo e a criação do homem. Tudo acumulado. E agora estamos no estopim. Mas também veio dentro de nós luz, palavra, revelação, discernimento, onde hoje nós podemos olhar o caos e ser luz no meio do caos. Depende de cada um de nós. Amém? Vamos escolher, vamos discernir. Tudo está ao nosso redor, todas as coisas, mas nós podemos, somos capazes e somos iluminados pela palavra de Deus, porque a palavra é lâmpada para os meus pés e luz no nosso caminho. Então, nós não precisamos nos perder, nós temos luz. Então, nós podemos escolher. Então, nós escolhemos Jesus. Nós escolhemos olhar para o alto. Nós escolhemos ver além do natural e ter o nosso interior iluminado. E toda a construção do nosso pensamento transformado em ações segundo os princípios de Deus. E formar construções no nosso coração para ter o coração segundo o coração de Deus, um coração adorador. Amém? Que você tenha essa palavra na sua mente, no seu coração, e que busque com seus olhos naturais e olhos espirituais o que está muito além do nosso próprio entendimento. É Cristo Jesus ressuscitado, que nos salvou, libertou, curou, e hoje podemos ser luz no mundo. Amém? Fique com essa palavra durante essa semana e que seja muito abençoado. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus maravilhoso, a tua palavra, quando vem a nós, Pai, ela clareia todos os nossos olhos e o nosso coração. A partir dela podemos discernir, Pai, podemos escolher, podemos conhecer, podemos nos aprofundar em Ti. Senhor, e apesar do caos que está instaurado no mundo, com tudo isso, Senhor, nós podemos olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro, e dizer, eis-nos aqui, Senhor, queremos ser luz nesse mundo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra, por esse tempo precioso. E muito obrigada por cada vida, Senhor, que já está conosco, por cada um que vai ouvir depois.
sejam completamente cheios do teu Espírito e que traga revelação a cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você chegou depois, não deu o seu like, dê agora. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Comente, compartilhe esse link para o máximo de pessoas. O nosso endereço está passando aí. Faça-nos uma visita, você é muito bem-vindo. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente durante toda essa semana. Você e a sua casa sejam impactados pela glória, pela presença do nosso Deus. Amém? E até a próxima semana, se Deus quiser.